Fala, meu povo! Estamos de volta com mais um OZCast aqui no canal que está começando agora e por isso que a gente já começa pedindo um grande favor para todo mundo. Curte, compartilha, se inscreve, vai no sininho, faz o protocolo, faz o dever de casa aqui no canal, ajuda o canal do Ozzy para que outras pessoas também tenham conhecimento, que o YouTube entenda que é um trabalho bacana e que mais pessoas possam ser alcançadas, porque por aqui, na nossa mesa, passam entrevistados com história de vida, com superação, resiliência, conhecimento e, claro, sempre com muito humor, com muita alegria, sempre um bate-papo muito leve. E você que já está gostando, muito obrigado. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Passa adiante o nosso canal, fortalece o nosso canal para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. E a minha convidada de hoje é muito especial. É a minha nutricionista. Ela cuida da minha saúde alimentar e a gente vai trocar uma ideia. Claro, fiz uma caixinha de perguntas para a mulherada responder lá o que é que mais elas querem saber de uma nutricionista que é especialista em atendimento para mulheres que querem emagrecer, para mulheres na TPM, mulheres com inchaço, menopausa, com sopro. Olha, tem de tudo e a gente vai bater um papo com Daila Eliazar. Eita, minha Nutri, como é que você tá? Tudo bem, Tudo boa bom? tarde. Ó o braço da mulher, sentiu aí? Essa Nutri é diferente, rapaz. Não é igual uma Nutri que tem por aí, não, que botam umas comidas desse tamanho e engana o povo. Como é que você Ai, tá, ótimo. Daila? Tudo bem, Tudo bem? melhor ainda aqui, né, falando com você. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana e principalmente de passar conhecimento para a turma. Maravilha, né, e é Que bom, né. tá perto de um nutricionista não é fácil, né. Tem gente que não consegue chegar perto de um nutricionista para bater um papo. E a gente vai Verdade. tentar aqui desmistificar um monte de mito que tem por aí na alimentação. Vamos lá. Quanto tempo já de história na nutrição? Como é que começou isso? Na nutrição, eu me apaixonei pela nutrição mesmo, assim, desde de adolescência mesmo, Sim. né, eu sempre procurava estar vendo tabelas de alimentos, o que tinha naquele alimento, e aquilo ali foi me dando curiosidade. Fiz curso de farmácia, trabalhei em farmácia em hospital, mas o que eu me apaixonei foi a nutrição. Porque quando eu descobri que a nutrição ela transformava vidas, aí eu falei: "É esse aqui, É esse o caminho. é esse o caminho". Aí fui para o técnico, no técnico eu me identifiquei mais ainda, eu falei: "Não, eu tenho que ir para mais longe, vou para a graduação". Aí foi quando chegou a graduação aqui em Itabuna, que não tinha Uhum. UESP, só em Salvador, eu com família também não podia ir para longe. Aí foi quando eu falei: "Essa é a minha oportunidade", aí foi quando eu entrei. E aí nessa caminhada tem 8 anos. 8 anos. É. Quando você fala que fez curso de farmácia, é farmacêutica ou atendimento? Técnico, fiz O técnico, técnico de isso, farmácia? para trabalhar em farmácia, farmácia de hospital, Uhum. trabalhei na farmácia do Novais. Ah, você chegou a atuar na área. Sim, sim, na farmácia do Novais. Aí você ganhou também, isso ajudou a você na nutrição? Ajuda? Pelo Não, conhecimento? não, eu Não? fui mesmo porque eu sempre fui muito para a área clínica, né, que Certo, envolvia saúde, mas o que eu sempre me apaixonei foi a nutrição e a parte clínica, né, porque tem a entendi. nutrição da parte da UAN, né, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que é aquela alimentação que tem em hotéis, né, no hospital também tem, que tem a parte Sim, clínica, nutricional, e tem a parte clínica, que é de UAN, que é onde vai chegar aquele alimento para o paciente. En entendi. Entendeu? Mas aí eu não me identifiquei com essa parte dessa nutrição, me identifiquei com a parte da nutrição clínica, né, de cuidar através de uma patologia e eu, através do alimento, consegui melhorar a saúde do A paciente. saúde. Hoje eu entrevistei uma nutricionista de um cliente meu, Hum. e eu nunca tinha visto nutricionista em supermercado. É Sim, meio que tá agora, eu não sei se já mas é uma tem, lei, se é uma determinação, mas quando eu perguntei, a Stephanie, o nome dela, eu sempre conheci teve. hoje, sempre teve que, mas eu nunca vi um Tem, atacadão nutricionista. tem, Então são os grandes mercados que tá trazendo isso agora, porque eu nunca vi. tem, Eu na trabalhei verdade, em mercado e nunca vi. mercado pequeno é mais difícil, né, Uhum. porque também é um custo maior, mas precisa ter, porque tem toda a área, que é a parte que eu falo de UAN, que tem que ver,
datas de alimentos, alimentos que vai vencer, Sim. tem tudo, tem toda uma história aí, tem várias áreas que a nutrição pode estar seguindo. Ou seja, é um leque Não bacana de trabalho também, né. sim, você pode ver tabela, você pode trabalhar só em fazer tabela de alimentos, são E tá ali várias. investigando o que é que Isso, tá no prazo, o que com é que não certeza, aquela tá, tabelinha que ali. combinação é aquela que está sendo feita, né. Isso, aquela tabelinha que você vê ali nos alimentos, aquilo ali Sim. foi passado primeiro por uma nutricionista, a nutricionista que tem a obrigação ali de calcular. Aquela Por lei que tabela faz. na dos produtos caseiros, por Não, exemplo, de empresas, de exemplo, de empresas. empresas grandes, Sim, qualquer alimento que ele seja empacotado e que tiver tabela nutricional, é a nutricionista que faz. entendi. Eu não sabia. Soube hoje Pois é. que supermercado tem que ter uma nutricionista, Sim, tem, a né. nutrição é ampla, muito grande, Ou seja, equipara a voltando à farmácia mais uma vez, que toda isso. farmácia hoje tem que ter um profissional técnico Isso, responsável. isso. Porque, assim, se você for parar para analisar, o mercado tem alimentos, envolve alimentação. Exato, Só que, assim, cada um se especializa no que você se identifica. Porque, entendi. assim, se você me perguntar, eu sei, mas eu não me especializei para ir para essa área, que a área que eu gosto é a área clínica. Mas tudo que envolve ali eu já sei. Já sabe fazer, Só sim. não vou mais além, porque também Uhum. eu não procurei me especializar naquilo. Não quis se aprofundar nessa E não área. quis me aprofundar mais, porque a nutrição ela é ampla. Bacana Tem na demais. parte de estética, a nutrição. Na estética também. Ou seja, a Isso. nutrição está inserida aí em vários É, meios, porque vários tudo envolve o nichos. alimento. Tudo tem alimento. O medicamento, para poder chegar um medicamento, vai da onde? Dos fitoterápicos, das plantas. E aí vai Exatamente. envolver o quê? A nutrição. Mercado aí é aberto, hein. É, Mercado é aberto. com Me diz uma certeza. coisa, Daila, você ultimamente atende só mulher. Isso. Por que você tomou essa decisão? Primeiro, porque logo quando eu formei, né, eu atendia todos os públicos, é quando você se forma, você fica meio verde, você não sabe qual o caminho que você vai seguir. Sim. Só que, no decorrer dos atendimentos, né, vivenciando isso no consultório, e o público masculino para o feminino é totalmente diferente, né. Para um emagrecimento masculino e o feminino é totalmente diferente. E, no decorrer desse tempo, eu percebia que eu precisava ajudar mais mulheres, né. Tá. E eu atendendo os 2 públicos, isso estava me consumindo muito mais. Então eu procurei falar assim: "Não, eu tenho que seguir por aqui e tentar ajudar mais mulheres", né, porque eu Uhum. percebia isso, né, nos atendimentos, na anamnese, que existiam mulheres que às vezes, acontecia eu já aconteceu de atender paciente que já estava já prestes a separar. E se Nossa, você me perguntar o porquê, era uma menopausa. E ela nem entendi. ela mesma sabia. Como resolver? E não sa isso, não sabia. E hoje, graças a Deus, ela está bem. E a gente vai falar sobre menopausa, a gente vai falar sobre Isso. tudo isso lá na Então, frente. assim, são, várias áreas, né, da nutrição da Uhum. mulher, e aí eu falei assim: "Não, eu vou seguir". Aí comecei a me especializar e fui fazer curso, fui fazer pós, e me identifiquei bastante. E além de ter também o meu problema com a menopausa, né, porque Sim. eu descobri minha menopausa nos É a 35 anos. chamada menopause precoce. Precoce. Isso, é a falência ovariana. Uhum. E aí eu descobri com 35 anos. E quando eu recebia pacientes assim, aquilo ali eu estava me vendo e eu via que a pessoa estava desesperada e não Aham, sabia para onde, e perdida. Aí eu falei: "Não, eu preciso ajudar mais mulheres". E entendi. foi quando na verdade foi algo que me tocou e que me fez eu seguir mais para essa área e deixar a parte de atender os 2 públicos, Uhum, porque eu precisava de mais tempo para poder eu me aprofundar mais. Né, para poder ajudar essas pacientes. uhum. E aí eu decidi não atender mais o público masculino, Um né. baita motivo, né. A não ser, né, a não Ei, ser esses antigos, o né, tem os antigos, viu. que Sou não quer lá soltar minha mão. eu sou lá de 900 antigamente. Não, tem outros aí, tem É, mais uns 4 aí que pois não quer é. soltar minha mão Os não, tem um que antigos já foi embora e aí tem que ser tem que online, ser online, é desse jeito. mas tá Eh, aí. mas me diz uma coisa, quem mais dá trabalho a perder peso, a mulher ou o homem? Rapaz, Ou ó, ou se é o trabalho homem ou quem tem mais facilidade de perder peso? a mulher tem mais dificuldade, É, né. principalmente se for porque o metabolismo do homem ele é mais acelerado, né. Tem os hormônios do público masculino Hum, é diferente, né, testosterona. Então, a mulher, principalmente depois dos 30, ela tem muito mais dificuldade que o homem.
Muito mais, né? Com certeza, É dieta por cima absoluta. de dieta, é procedimento por cima de procedimento, É, tem muito a e mais. se olha no espelho e fala: "Não tá adiantando de nada, e agora o que é que eu vou fazer?". É, Tem e muito aí disso. tem, porque também não vai na raiz do problema, né, porque tem a questão da raiz do problema, porque às vezes a mulher não está perdendo peso, às vezes não é só alimentação, às vezes está fazendo a alimentação correta, mas não foi na raiz do problema, que às vezes a mulher está com um problema hormonal, às vezes está com um problema de tireoide, e por aí vai, né. Tem várias Uhum. vertentes aí que a mulher também tem que estar investigando para saber o porquê dessa perca de peso que não está A conseguindo. tireoide é um problemão, né. Sim, Eu tenho essa hipertireoidismo, experiência em casa, que minha esposa hiper tem. e hipotireoidismo tem bastante dificuldade de perder peso, o hipo eu tenho paciente que tem hipo e tem através do hipo, eh, Adquiriu. o hiper através do hiper conseguiu ver chegar para o hipo, e aí fica nisso, nesse balanço. Isso é o quê? É um nível É porque às da vezes o hipotire tratamento da hiper, ela levou ela a ter o hipo. que é mais grave, vamos Não, dizer aí o assim. hipo você já tem a facilidade mais de perder peso, Hã, mas aí fica nessa balança que fica sim, ruim, aí tem a questão da retenção, dos medicamentos, da hipo, é bem bem complicado complicado. isso. É um dos fatores também que como você perguntou, né, que a mulher Uhum. que é mais a mulher que tem essa dificuldade. São muitos os problemas. São, Eu assim, de cara, você me conhece, o público, uhum, boa parte conhece também. De cara, meu problema, eu sou diabético, eh, eu perco peso fácil, mas ganho fácil, né. Eu tenho uma chamada, é uhum, diástase que chama? é. Que Diástase abdominal. abdominal, Isso. né, que incha Diástase rápido abdominal. demais. Agora eu tô bem, eu tô com Isso. 80 quilos, eu estava com 87 até 2 semanas. Eu bati 80 quilos hoje de Hum. manhã. Então 7 quilos em 2 semanas eu perdi. Aí vai Ó embora. a facilidade sua, mesmo você com diabetes. Aí Exato. E agora, eu parei a bebida alcoólica, isso. né, se beber é uma, 2 no máximo, pronto, parou aí também. Eu tenho essa Aham. vantagem de controlar, mas e quem não tem? Que quando É. abre uma caixa, tem uma cerveja, quer beber uma caixa. É o grande problema do homem, eu acho, né. É. Também, né, Também, também, né. mas assim, ainda assim, a mulher ela vai ter sempre mais dificuldade. Tudo é na mulher. A mulher sempre vai ter mais dificuldade. Você Muito tira assim, mais. que por você, às vezes eu tiro para o meu esposo também, Sim, ele às vezes em 10 dias, o que a mulher às vezes fica tentando aí em um tenta tempo, ele tem consegue mais 10 dias. dificuldade. Então a mulher ela sempre vai precisar ter mais o déficit negativo, né, procurar fazer mais a atividade física, porque o homem ele tem mais a facilidade. Ô Daila, por quê? Quando a Ah, gente perde peso, o rosto fica limpinho, a gente fica com a pele melhor, fica mais jovem, as pessoas encontram a gente na rua e falam: "Rapaz, você tá bonito, tá fazendo o quê?". é como se Não, é fosse uma sério. Seu desintoxicação, esposo, né. por exemplo, o Miguel, eu encontrei com ele esses dias, falei: "Miguelzinho, meu amigo, você tá fininho". Ele: "Ah, meu amigo, eu já tô na quarentena aqui do mês da quaresma e não sei o quê". A Por que que acontece qualidade de isso? vida melhora, né, você vai melhorar o seu sono, Uhum, porque a bebida também atrapalha, né, na questão do sono, e o sono é super importante para tanto para o emagrecimento, para a sua qualidade de vida, para você ter um dia melhor. E vem é como se fosse aquela desintoxicação natural, né, tá tirando aquilo ali. Um exemplo é quando você tem uma alimentação super saudável e quando você come algo que não está ali na sua rotina, você sim, sente, o seu na corpo hora, sente. na O hora, nosso corpo ele é super inteligente. na hora. Eh, Dando um exemplo de Miguel mesmo, ele passou esse período aí, então assim, ele já exagerou um pouquinho ali, o corpo dele já sentiu. É logo. Sente por quê? Porque já está vindo de um hábito saudável e Sim, o corpo sentiu. É a mesma coisa quando você está, com hábitos ruins, e o que é que acontece quando você começa a restringir, a comer melhor, o o corpo corpo sente. sente. Aí vem a desculpa: "Olha, se eu tivesse comendo algo errado, se eu tivesse comido", Ah. eu não estava sentindo isso, mas não entende que o Uhum, corpo ele está sentindo. E ele sente também falta do que é ruim, do que você estava comendo de ruim, entendeu? claro. Aí ele vai se adaptando e vai É a acostumando. chamada comida limpa, né. Quando Isso, você começa o corpo vai se adaptando àquilo que é bom para ele, e é como se fosse aquela desintoxicação natural, sabe, que sim. você começa a sentir a melhora no sono, como eu falei Tudo. Você anteriormente, vai no a banheiro, é pele, tranquilo, você não precisa tanto esforço, a né. alimentação Que é a é chamada tudo, constipação, né, isso, que é quando é um horror quando você tá constipado, misericórdia. É muito esforço para fazer o 2, gente. Eu não sei e quem tem tem esse, que vai todo né, dia e não é saudável também, e né, não é saudável também, né. porque tem que estar de uma forma
boa, né, Eu vamos eu dizer eu assim, eu não esqueço na nossa primeira consulta, ela da perguntou anamnese. eu não esqueço, O Japão. Antônio Carlos também, a gente não É, esquece. ela perguntou: "Qual é a cor do seu cocô?". Isso, mas é importante Porque você importa. olhar. Tem gen Sério, Isso. Tem gente que depende tem muito do que vergonha, come. né, de Ah, falar, não de dizer, mas eu falo: sim, "Não tenha vergonha não, tem que falar". E o formato é como é assim, por quê? Porque é importante. É algo que o povo acha que é simples, mas não é, não porque o é, né. intestino, ele é nosso segundo cérebro. Se ele Olha não aí. estiver bem, aí vem outras coisas aí. Tem alguma coisa aí que já não está bem no seu corpo. Que tipo de cocô é saudável? É aquele mais ou menos uma O salsichazinha, todo e lisinho. amarelo, É, porque né. eu não tenho nenhum aqui. E amarelo, Mas assim, é fácil vo esse tá saudável. isso, se você clicar aí na internet, tem sim, tem a tabela, Sim, tem tem a tudo tabela certinho, dá para direitinho. poder ver. Quando tá escuro, meu amigo, sai de A tabela baixo. de bistrô A que tem, que coisa você não vê. a coisa não tá boa não, né. É, e É é melhor sempre bom começar a limpar. tá dando uma olhadinha, É claro, tem que olhar. é super Até porque importante. tem as fissuras, né, você pode estar sangrando, não tá sabendo. Então tudo isso Isso, conta, tudo é, isso conta muito. Eu já tomei muito susto com com questão de certeza. fissura. E às vezes também você pode estar olhando para, às vezes você comer um alimento, exemplo, uma beterraba mesmo, acontece muito. E a pessoa achar que é porque tá sangrando e não E não é, às é a vezes é do beterraba. alimento, entendeu. O importante as fezes ela tá naquele formato mesmo de salsicha e Sim. lisa, assim, você colocar para fora sem dor, Entendi. né, expelir Se sem a dor. rasgar, tá errado. Não, não, meu Ai, amigo, se rasgar onde chegou o é, assunto. não, mas Mas é isso, é é nutrição, importante. é Isso, alimentação, a e gente tá aqui intestino é, é super importante. Se não pois estiver é, bem, do algo de errado tá aí no seu esqueça, corpo. se não tiver bem, esqueça, é Isso. complicado. Vem uma dor de cabeça, alguma coisa que não está bem, a imunidade está baixa, sempre o corpo vai estar te avisando de alguma coisa. Eu vou tocar num assunto aqui que é sempre uma polêmica muito grande. As Hum. bebidas hoje estão aí vendendo menos calorias, menos açúcar. Isso tudo é mito, é verdade? Você já acompanhou algum dado científico que a gente possa discutir? Ó, cientificamente, literatura assim mesmo, assim, eu não vejo. Não tem. Eu vejo mais pelo lado da indústria, Certo. né, porque querendo ou não, não só a bebida, mas como outros alimentos que está aí no mercado, que fala que é isso, que é aquilo, se você não tiver o cuidado de olhar a tabela, de olhar a lista, "Ah, não tem açúcar", tem, vai lá procurar que aquele nomezinho diferente que está ali é um tipo de açúcar, né. A mesma coisa, um refrigerante, a bebida, olha, você mesmo falou da bebida da caloria, Uhum. né, antes de a gente Uma iniciar aqui. cerveja sem zero álcool. Aí as pessoas pensam que a cerveja sem álcool, ela não tem O o carboidrato. carboidrato, não tem o açúcar, ela tem. Porque a própria cevada, o milho, tudo é Sim. açúcar, entende? Aham. Então, é ter atenção de estar olhando a tabela, porque a maioria das pessoas quando fala: "Ah, toma cerveja sem álcool", pensa que a cerveja sem Que álcool é tá porque não tem saudável e não, que e tá que tudo não certo. tem a caloria e não tem o carboidrato, mas tem. Eu acho que tudo é questão de excesso, né. Isso. O equilíbrio, seja a bebida qual Principal ó, for, quem tem diabetes mesmo, tem que ter bastante cuidado com a cerveja sem álcool, zero álcool. porque É, ela tem o carboidrato e ela não tem o álcool, mas ela tem o carboidrato. E às vezes acontece de ter cervejas aí sem álcool, que ela tem mais o carboidrato do que é do que com a álcool. cerveja normal com álcool. Só que assim, vai na balança, por quê? Porque tem a questão do álcool que ele também vai entrar na sua corrente sanguínea e vai virar açúcar. E vai virar açúcar. Aí Fora dá no fora que mesmo. quem tem, consome remédio diariamente, ele acaba Hum, enfraquecendo o poder do remédio, né. com certeza, Tem isso, né. tem. Qualquer patologia que você tiver bebendo álcool, nunca vai ser a mesma Vai coisa. desequilibrar o negócio. É, com certeza. Você aconselha Nunca, você está fazendo um tratamento sim, médico e está consumindo misturando bebida com alcoólica? é melhor você dar uma parada ali naquele medicamento, tá, vai para um aniversário final de semana, até por conta do fígado, né, tá Sim. Eu sobrecarregando cheguei aí o fígado, tá gordura bebendo álcool, tá tomando medicamento. eu cheguei gordura grau 3 no fígado, né, Pois o é. alerta bateu lá em cima. E aí Vamos ver aí esse a exame aí. nutri e os médicos: "Opa, meu amigo, vá pra onde aqui com esse fígado todo gorduroso?". Pois é. Mas Vamos é repetir aí. mas já baixou, vamos repetir. Tenho Mas certeza vamos dar aí que mais não um tem mais tempinho aí para nada. repetir aí para quando Vamos repetir. Isso é importante a gente falar. sim. Fígado, o que é que mais provoca a tal da gordura no fígado, Daila? Alimentação, né,
Quando fala Sempre gordu alimentação. quando fala gordura, é de alimentação mesmo, de gordura, né, de comida gordurosa, É é isso? sim, da absorção, né, que Uhum, você da absorção dos carboidratos, dos farináceos, o álcool, muito, e também tem a gordura no fígado por conta de medicamento também. também. Para quem tem A uma gente bastante medicamento e às vezes é medicamentosa, né, essa esteatose. E a alimentação, que causa isso aí, falta de atividade física, sedentarismo, tudo isso tudo provoca. ocasiona a gordura no fígado, Somos né, um tudo é o equilíbrio mesmo. exagero. É. Temos que ser um equilíbrio, né. Com certeza, é o que eu falo sempre, bato na tecla sempre, não precisa restringir tudo, basta você ter um equilíbrio, né, não exagerar. Comer pão todos os dias, com tantos outros carboidratos que você pode estar comendo, não que você vai tirar o pão Sim. da sua vida. Come hoje um pão, amanhã você come uma batata doce, no outro dia come uma banana da terra, um inhame, e diversificar essa alimentação. Por O que falamos tanto no prato colorido? sim, Justamente por isso. Então, a gordura no fígado, ela é ocasionada justamente por conta disso. A alimentação, a bebida exagerada, quem bebe não quer parar mais, e aí não bebe água, super importante também. Tá bebendo com bebida alcoólica e sempre está alternando com água, é super importante. E a questão de medicamentos, né? Quem está tomando medicamentos que afeta o fígado, sempre é bom até se atentar com o médico para poder passar um outro que possa estar protegendo. Tem medicamentos para sim. proteger o fígado, né? Quando você realmente precisa fazer um tratamento sério que pode estar afetando aí o fígado, né? E aí você tem esse suplemento para que proteja o seu fígado, para não ter a esteatose por conta medicamentosa. Eu sei que é uma luta. A gente tocou no assunto, das bebidas e hoje está numa moda o refrigerante sem açúcar. Mas quando a gente vai ver, não tem açúcar, mas você se olhar a tabela vai achar, porque tá doce. Se tá doce tem alguma Tem, coisa que substituiu o açúcar. se você beber, você sente ele doce. Vai sentir doce, alguma coisa substituiu ali, né. Aí é o adoçante que eles colocam, que é um tipo de açúcar, e aí Sim, não é um adoçante, vamos se for dizer assim, o natural, comum um do dos melhores, cafezinho que a gente bebe, né. né, Não, e tem uns dos cafezinhos que é horrível, é melhor você colocar o açúcar, eu sempre falo do que isso. adoçante ruim, É. né. Hoje, na verdade, na minha prática clínica, eu prefiro que vai reduzindo o açúcar com cautela, com Sim, calma, troca pela o demerara, que tem um pouquinho, é a mesma caloria do branco? Sim, mas tem alguns nutrientes da cana, tem entendi. algumas Porque vitaminas. o branco ele já está Ali industrializado, é só tirou caloria vazia, tirou não tem tudo. nada. E aí eu sempre, o que eu falo? Melhor do que o adoçante, vai tirando aos pouquinhos, vai reduzindo aos pouquinhos, que quando você vê, você não está nem usando mais o açúcar Então não é e nem o mito? adoçante. Não é mito a questão do açúcar, o mascavo, por exemplo, ele tem mais nutrientes do que o demerara, por exemplo? Sim, sim, porque o mascavo ele já tem mais aí nutriente da Ele é cana. menos, Agora a industrializado? caloria não, a caloria é a mesma. É a mesma, É, mas tem um nutrientezinho ali que tem, se da torna melhor cana. do que o branco, Sim, sim, com certeza. O branco é só caloria. Esqueça que tem ali alguma coisa, o uma vitamina, nada. cristalizado. A mesma coisa, só tem Não calorias. tem nada que Agora o ajude o corpo. demerara e o mascavo, sim, ele vai ter alguns nutrientes ali. A diferença é essa, mas não Entendi. deixa de ser açúcar e não deixa de ter calorias. É a mesma caloria do branco. Mas, se tratando do refrigerante, a gente percebe que é alto em sódio. Sim, ainda Onde é que está aí o tem alto em sódio e tem o açúcar que eles falam que não tem, é o uhum, açúcar branco, que as pessoas não entendem, que é o açúcar branco, mas se você olhar a tabelinha lá bem pequenininho que eles colocam já estrategicamente, sim. vai ter lá algum adoçantezinho, Que que é t açúcar. claro, vai estar doce, vai estar doce. O sódio, o que é que provoca na gente? Em excesso. O cara chega: "Não tem eu posso beber aqui porque é zero açúcar". E agora com essas propagandas pela rede social, né, quer Hum, emagrecer? Beba refrigerante sem açúcar. Quer fazer dieta? Beba seu refrigerante não, sem tem muito, açúcar. E justamente aí por isso, por e conta aí a pessoa exagera e bebe é. 10, 15 refrigerantes. Tem até profissionais, né, que fazem no comercial para É um ganhar. comercial, Assim, exatamente. não tenho nada contra, né, mas eu na minha prática clínica jamais eu vou Aham. dizer que um refrigerante é melhor do que um suco, nunca. E entre um suco e a fruta, você sempre vai ter que É optar a fruta. pela fruta, porque o suco, como eu já falei várias vezes para Sim. você, ele vai estar ali tirando toda a fibra, né, tá, principalmente o suco de laranja aumenta bastante a caloria, então é a mesma coisa com a bebida. Rapaz, a gente olhando bem, não, a vida da gente hoje é
não posso isso, mas é melhor comer isso. Por exemplo, a fruta, o Hum. suco da fruta. Eu peguei aqui o abacaxi agora, a fruta na minha mão, não Uhum. é polpa nem nada. Corto ele, jogo numa água, bato meu suco sem açúcar e bebo. Ele ali já perdeu? Sim, É, perdeu a fibra. Você coou, entendi. aí ele já perdeu fibra ali. E Se aí a não caloria coar, tá aumenta. beleza? Ou não? É Melhora. melhor. É melhor, O mas ele foi. certo é comer a fruta. Isso. O Não certo é tem. comer a fruta. Mas, Ah, né, tem exceção assim. Se você está em um ambiente que tem o suco, o refrigerante e a água, vá no suco. beba o suco e beba a água. Você não tem a fruta, lógico que o suco vai Sim, ser sempre a melhor opção. a melhor opção. Agora, entre um suco e a fruta, é melhor você chupar a fruta, Para comer a que, fruta. para quem é diabético, quais são as frutas que ele deve ficar fora e quais são aqui que pode consumir? Nenhuma. Tem que comer Tem todas. que Para comer mim, não todas. tem esse negócio de restringir porque é A diabetes. fruta, Depende da individualidade, como sim, está seu diabetes ali. Se tiver, né, aquele diabetes lá em cima, né, vamos alta. dar uma reduzida, Uhum, diminuir, mas é a quantidade. Um exemplo bem fácil é a melancia e o abacaxi, porque eu te perguntei ontem, uhum. A quantidade, porque ele tem um índice glicêmico alto. o abacaxi. Mas para poder você chegar num índice glicêmico bem alto dele, é a quantidade. Por isso que eu te perguntei ali a Aham. quantidade. Eu mandei uma foto para ela, que a gente troca essa conversa, e eu mandei um prato de abacaxi. Tinha ali, eu acho que um terço de um abacaxi, né? Mais de 100 gramas. Pois é, 100 gramas vai estar numa faixa aí de 6 gramas de carboidrato. Ou E 100 seja, gramas de abacaxi, e ele é digestivo, mais ou né? menos. Isso, mas só que para um diabético, né, que foi Uhum. a pergunta que você fez, Sim. não tem problema. Quem falou que tem que restringir, que tirar tudo? Porque tem gente que fala assim, que diabetes não pode comer isso, não pode comer aquilo. Pode, desde que tenha a quantidade. A melancia, o abacaxi, por exemplo, que eu falei, depende da quantidade. Você Tá, pode sim comer o seu abacaxi, a sua melancia, mas para você chegar naquele índice glicêmico altíssimo, você vai ter que chupar bastante abacaxi, exatamente. o abacaxi. Bastante uma coisa exagerada. Isso. E aí vai contar também a questão do que você comeu durante o dia, Sim. dos outros carboidratos. Como Aí é que tá a sua glicemia naquele momento? então tem É isso, toda mas uma questão eu não restringo, é toda Rosiel. uma questão de se conhecer, né, Como Daila, é que eu também, vou né. restringir a pessoa a comer algo saudável, A uma comer alimentação, uma fruta, eu fruta? também acho que Não, não é vai por aí. depender da sua individualidade, como é que você está naquele momento, né. Se tô com um paciente que ele está com a glicemia lá em cima, está todo descompensado, aí, se ele está todo descompensado, vamos reduzir Opa, aqui, o que é que segura você aí. vem aqui, vamos reduzir aqui, reduzindo a farinha, Uhum. vamos nas frutas com menos calorias, com menos carboidrato, né, com índice glicêmico baixo. É a chamada frutose, né, É, que é o açúcar da natural fruta, da da fruta. fruta. Mas Quem que para o um diabético, né, que tiver Aham, descompensado, descompensado. aí vai ser ruim se ele tá ali o tempo todo, já tá alta e tá ali todo dia naquela fruta que tem um índice glicêmico alto, é ruim. Qual é a Mas assim, fruta que depois tem que menos? reduzir, são várias, Cita assim uma. kiwi, Kiwi tem melão, menos. tem Melão é kiwi, tranquilo melão, também. não, laranja tem A alto, pera, pera tem menos, uva uva tem alto, é índice alto, né. glicêmico é alto. Tanto tem esse negócio de verde e roxa não. Uva tem. A verde é um pouco menos, É, né. mas tem. A uva tem. Eu Hum, aca eu tenho mas uma assim, ideia. você tem que chupar muita uva. Não, tem que É ser isso que eu tô falando, que não é, tem por que proibir. Não tem por você que pegar tirar, 3, restringir. 4 uvas e Não vai fazer, é porque não. hoje a gente se depara com os vídeos e a gente precisa ter cuidado com isso. Tem. Do nada o cara: "Olha, pare de comer banana se você for É uma que é diabético", também. né. Isso. "Pare de comer banana". Pô, não é para comer um Olha, um cacho de exemplo bom, banana. a banana, realmente, se ela for bem madura, se ela É, tiver mais madura, tanto a da terra, ela vai ter mais. você lembra do teste que eu fiz? Ela vai ter mais, mas não significa que você tem que tirar de sua vida, tem que Sim, restringir se é algo da natureza, a banana é fruta, algo bom que tem fibras, não é porque ela tem um índice glicêmico alto, mas ela tem outras coisas ali, tem o sim. cálcio, E é fonte tudo de quer cálcio, ver outra entende? coisa? O horário de que você vai comer uma banana. Você está em Isso, desjejum, acorda e pega uma banana madura para comer, tu quer que seu muito pico mais, se né. for no caso, assim, de uma pessoa, Quem quem tem tem diabetes, a gente tá isso. falando aqui. Mas assim, para mim, normal, vou treinar, é ótimo, entrou na corrente sanguínea rapidinho ali, eu deu aquela energia, aquele pico, é maravilhoso. Mas para uma pessoa que já tem, né, um diabetes, aí Sim, já é diferente. tudo Mas muda. nada que tenha que restringir de tirar. Não comer de forma alguma. Não vai comer essa fruta, essa. Eu canso de chegar lá, paciente: porque o médico falou que não é para eu comer esse", eu falei: "Não, vai comer". Agora quando tiver com vontade de comer, mas é sem exageros.
né, e sempre diversificar. Todo dia vai comer banana? Todo Não dia vai, vai chupar a melancia todos os dias? não vai pegar uma banda de melancia e sentar ao lado e chupar. Pois é. Eu fazia quando eu descobri a diabetes e que fui fazer Uhum. pesquisa na internet, e É aí, muita Japão, coisa. você sabe o que eu fazia, Japão? Eu saía da academia e me achava, chupava 6, 8, 10 laranjas eu chupava. Eita, a laranja Parava é, viu. eu parava na barraca, todo dia saía da academia e fazia isso. Quando eu pesquisei, eu falei: "Rapaz, eu estava me matando e não sabia", porque ela estava aumentando, Uhum. o pico Isso. glicêmico, A né, laranja, e o eu achando suco que era de um bom uva é negócio, ótimo para pós-treino. para o pós-treino. Por quê? Porque tem um índice glicêmico alto, o carboidrato você precisa dele, né, quando você retorna do treino e é ótimo. Olha aí. Então A gente já vai entrar na pauta que você puxou agora. eita. Vamos falar daqui a pouco a gente vai falar da mulherada, a gente vai voltar a falar das mulheres, menopausa, o que é que atrapalha, inchaço, TPM, cólica, né. Eu tô com uma pessoa que tá com a barriga parecendo que tá grávida e não tá grávida. Quem resolve isso? É a nutricionista, não é? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar de Uhum. academia. Você se especializou na área esportiva? Também fiz pós, Também, né, você fez pós-graduação. e suplementação esportiva, E suplementação é muito importante, né. com certeza. Como é que é? A mulher que quer hoje emagrecer saudável, sem consciência pesada, comer bem, Uhum. como é que é o dia a dia de uma mulher nesse perfil aí que está acima do peso e quer ficar no shape? Ó, pra ficar no shape, né, não tem um segredo, o segredo é atividade física e alimentação. Sempre. A suplementação, ela vem já está falando, é suplementar aquilo que você não consegue durante o dia, que é muito difícil hoje você, conseguir, né, bater aquela meta ali de uma proteína, de um carboidrato no dia para esse Sim, objetivo. Então, é onde entra aí a suplementação, porque tem a correria do dia a dia, né, você mesmo sabe disso, e aí você não consegue, às vezes, fazer aquele lanche naquela hora, então entra aí a suplementação. Por conta disso, a gente sempre está aí trabalhando com a suplementação para que chegue nesse objetivo, que você chega no final do dia, você bata aquela meta de proteína que você precisa por dia, de carboidrato que você precisa por dia, que na alimentação você não consiga. essa conta ela tem que ser feita, né, Daila? Sim, Eu sim. aprendi isso velho já. Dependendo É, do objetivo, se for para um objetivo para um ganho de massa muscular, sim. E até para um emagrecimento também, né, tem que ter um cálculozinho ali para poder você ter um déficit negativo. E depois a gente vai ali, vai equilibrando, vai vendo, tá funcionando aqui, tá funcionando ali, vamos. Aí depois que para a mulher mesmo, para chegar no shape, se ela tá, né, acima do peso, se ela tá com um percentual de gordura muito alto, o que é que a gente tem que fazer? O trabalho. Primeiro a estratégia é diminuir. certo. Diminuir esse peso, né, de diminuir essa inflamação, e depois a gente ir para o trabalho do ganho de massa muscular. Isso de Enquanto não forma desinflamar, não saudável. funciona. Tanto desinflamar, Aham. né, entrar nessa estratégia, né, na verdade, se ter essa adaptação, né. E então, o melhor, perder e ainda perdendo, você acaba perdendo massa muscular, então tem toda essa estratégia também para poder conseguir segurar essa massa muscular, o pouco que tem, que se você perde peso, você perde também junto a massa A massa muscular. nossa, E aí eu sofro. tem também aquele plano alimentar para poder você conseguir manter aquela massa muscular, aquela pouco que você tem para poder você não perder junto com o percentual de gordura, e tentar fazer essa troca, né. A gente sempre tem que estar fazendo aí uma alimentação pra por isso que às vezes eu falo: "Não, siga do jeito que está ali". Por quê? Porque é essa troca, é essa quantidade que você está precisando por dia. E tudo isso é calculado. Se você é uma pessoa que estuda, faz atividade física, você corre, tem que ser tudo contado, porque tudo isso é gasto calórico. Até dormindo você está gastando caloria. Aí tem Olha aí. ali uma formulazinha que a gente calcula ali para ver o que é que você precisa. E aí é dessa forma que a gente vai aí conseguindo um objetivo, né, de uma mulher para poder um ganho de massa muscular, para poder perder peso, para emagrecer. Mas o segredo é alimentação e atividade física. Qual o ideal da proteína da mulher no dia, que ela tem que bater? 1,6 por aí, Isso 1,2, depende de isso como é o ela tá, quê? né, Isso é da o quê situação. em carne? Por Não, dá isso é tudo não. por quilogramas de peso. É, né. É, isso. Eu vou Eu não pegar quero esse tomar valor, não quero exemplo, tomar um suplemento 1,2, whey, aí vai para o ovo, vai aí pra aí carne. tem que ir, exemplo, 2 ovos, aí 2 ovos vai ter 10 e alguma coisa de proteína em 2 ovos, não é porque são 2 ovos que é a proteína.
que é Sim. isso que vocês não entendem, que 2 ovos Não é ali só proteína ali, né? não, você sabe que tem a proteína, mas quanto é que tem ali de proteína? Sim. Entende? Então, assim, no café da manhã, você toma um iogurte que tem 6 gramas de proteína no iogurte. Aí você come Isso 2 natural, você ovos. tá falando? Tô dando um Ah, exemplo. Em um café tá. da manhã, para uma pessoa que quer uma hipertrofia, aí tem os 2 ovos, que vai em torno de uns 10 gramas de proteína, aí ele já vai quanto? 16 gramas de Sim. proteína. Só que no final do dia, vou dar um exemplo, você tem que bater 130 gramas de proteína no Tá. dia. Então, isso aí tem que ser fracionado durante o dia. Café da manhã, cento e no trinta almoço, no Se não lanche. tomar um wheyzinho, acho que não bate não, né, Daila? Às Tem que vezes, comer uma quem, proteína assim, se danada aí, viu? for assim, adolescente, né, jovem, Uhum. eles comem bastante, É né? mais Aí fácil. não, é mais fácil conseguir bater com a alimentação, Mas a pessoa porque come passou bastante. a mulher passou dos 20, 25, O casa dos metabolismo já está mais 30, já lento. começa a mudar. O Isso, aí homem a gente depois dos entra com a 40 vá pro whey, meu filho, Aí porque é onde um profissional entra com a com suplementação, a porque realmente suplementação. é muito difícil bater com a alimentação. O carboidrato de uma mulher no dia, Carboidrato, geralmente, dependendo, é por dua isso que eu falo da dua individualidade. 2000. Se for não, 2000, doido assim, 2000 é caloria, assim, aí você já está falando de calorias, Ah, tá, eu troquei eu tô então. falando de gramas de carboidrato, Ah, entende? tá. Não, Porque, então é assim, do que calorias você no dia, precisa. né? Que você Geralmente fala depende da individualidade, né. certo. Se aquela paciente ela tá com percentual de gordura baixo, não está muito alto, ela já dá para poder iniciar para hipertrofia. Aí vamos ver, ela é uma paciente jovem, abaixo de 30, dá para poder entrar com o carbo dela de 2 gramas por quilograma de peso. Entende? Tá, Aí a gente faz esse cálculo aí com o valor do peso dela para chegar no final para chegar. do dia, no dia todo, quanto ela vai precisar de carboidrato. É, quando você falou em 2 gramas, uma pessoa com 70 quilos vai dar o quê? 14? Entendeu 14, aí? 140, né? Isso, É, 2, aí você vai multiplicar 2 gramas por vezes quilograma de 7 vezes o seu peso. vai dar 140 gramas. No final do dia, É, você tem que bater 140 gramas de carboidrato no dia. passou disso, não é bom. É assim a conta? Isso, pode até passar um Pode até pouquinho, passar. nada que Nada seja também a 150. regra, né, porque a Não, tal porque da regra é que mata tem uma regrazinha a tudo. mais e para menos, não tem Sim. problema, mas é a base mais ou menos que você vai precisar por dia. E o homem, dá quanto? Então é a É mesma a mesma coisa, só coisa? que vai Não muda não? depender, não, depende, né, depende da sua individualidade, né, depende de como você tá. Um exemplo meu, que você conhece, de qual é salteado. Eu Vo tenho quanto? Eu tô com 80 quilos Mas você ainda tem um percentual de de gordura, então eu não gordura. posso subir muito o seu carbo. Então o meu carbo seria o quê? 2 gramas? 1,8, 1,8 2, é o que tá dá no seu 100 plano. dá 160. Tem plano seu aí que tá de 1,8, tá Então dá 2. 160 no final do dia. Eu Isso, que tenho que você tem que estar batendo aí de carboidrato. E aí é o que você não sabe do alimento, que é quando a gente coloca, que a gente sabe que aquele alimento é, vai ter. mas tem alimento aí que você consome e já foi 100. Entendeu? Isso aí. É por isso que existe o plano especializado ali para você. Por quê? Por conta disso, porque você não sabe no alimento. Por isso que, assim, quando eu pergunto: "Você colocou quanto aí?", porque já ultrapassa. Ô, Mas, Japão. assim, depois Hã. depois disso aí que vocês aprendem aí, não Não, fica precisa no estar pesando automático. nada, fica Não, no não, automático, fica no você vai ter automático. noção Aí daquilo eu ali. todo empolgado, né, contar aqui, ó, a particularidade. Todo empolgado, aí falei: "Meu café hoje tá massa, vou mandar pra Nutri". Aí coloquei um inhame, mais outro pedaço de inhame, uma banana da terra e um ovos frito. Pô, um café desse aí, bateu o Passou tudo olho aí, não, um café desse bateu o aí o pessoal me elogiando, rapaz. O pessoal passava assim e falava: "Rapaz, tá fit mesmo, né. Olha que prato bonito". Quando eu mandei pra Nutri, ela: "Tem quanto aí, seu?" Eu: "Passou". passou, porque, Passou. assim, é uma quantidade que você tem, né, no café da manhã, aí tem um lanchezinho da manhã, né, aí vem o almoço, então tudo isso vai juntando, vai sendo fracionado durante o Vai dia. sendo fracionado. Tem pacientes que, não gosta de comer várias vezes no dia, não tem problema, desde que Eu não tenho bate no esse final do hábito. dia, Eu não isso. tenho. Se você tomou seu café da manhã, Aí só meio-dia agora. aí meio-dia, sendo que essas 3 refeições você vai bater o que você precisa, Tá ótimo, tudo certo. tá tudo É. certo. Mas como é de praxe, a gente sempre tá colocando ali um lanchezinho, algo que Sim, às vezes está na é. rua, é sempre bom ter ali. Mas tem aquele paciente que: "Não, eu só gosto de comer de manhã, meio-dia e de noite".
não tem problema, a gente não pode desistir do plano ali, mas seguir conforme tá ali, para chegar no final do dia, bater aquilo que você precisa por dia. Eu mandei um link para você e muita gente agora aí vai se identificar. Hã. De pessoas até com o vídeo que eu mandei para você, eu acho que tem 60 anos a pessoa, ou mais de Uhum, 50 eu sei que tem, né. Você vê que são pessoas já idosas. uhum. Eh, e eles fazem questão de mostrar que comem muito, tá muito na moda isso na internet, né. Eu não vi ainda não. Aí eu mandei para você que você falou: "Oxe, quem é esse rapaz que" Ah, sim, é, aquele, sim, e sim, sim, o sim. vídeo o A cara loucura o aquele cara ali, coloca, Japão, ele coloca um prato que ficou em parece uma jejum montanha. e comeu tudo de vez de uma E vez em só. jejum, e ele não mastiga, ele faz "pu, hã", Ah, é muita loucura. parece que tá malhando, comendo. É muita Até que loucura na ponto isso internet. aí Por isso você tem que ter muito cuidado, né, do que vê na internet. é porque pra ele tá tudo bem até ali, alguma hora a Mas, conta chega, com certeza a conta né. chega. Uma que ele fez um jejum, né, pelo que eu vi, e depois ele foi quebrar aquele jejum com a alimentação, assim, bem, Rico e assim, tudo, além e a cuscuz, quantidade mocotó, também, e isso, e banana tudo da terra, tudo tudo além de ser uma alimentação bem pesada, né, para um estômago que está ali limpo, vamos dizer limpo, assim, né. isso. Ele colocou bastante comida pesada e ultrapassou ali no limite, assim, é como se fosse assim, estava em uma selva sem comer e veio vai comendo tudo de vez, e não é assim, o jejum não é assim, o jejum é uma estratégia que você precisa, né, ter bastante cuidado, e não é de qualquer jeito que você vai quebrar esse jejum e com qualquer alimento. Eu sei que muita gente agora tá falando aí o seguinte, assistindo a Hã. gente, que a gente escuta muito isso hoje, né, acho que você Hum. escuta muito isso, fala que nada rapaz, nunca teve nada. Eu É, vou tem isso comer mesmo. de manhã, acorda, é mocotó, é feijoada, e eu como esse cidadão ele come 4h50 4h30, esse tipo de comida. Meio-dia, ele fez um prato de macarrão que dava 1,5 quilo de macarrão no prato dele, Uhum. só de macarrão, e aí ele pega peixe e não sei o quê, e joga dentro. Aí de noite ele Quantos agora anos? deve ter uns 50, 60 Uhum. anos, 55 a 60. Aí à noite ele pega: "Ô Nutella, venha ver como é que se come Nutella, você que é Nutelinha". Aí ele provoca as pessoas que não comem igual a ele, Incentivando pessoas, né. a comer igual a ele. Ele pega uma tigela enorme, mas pega o cuscuz da cuscuzeira, Aham. joga todo nesse negócio, pega 1 litro de leite, joga dentro e pau, Mas pá, já tá pá, falando, pá. né, da influência, né. Olha E aí, é uma influência ruim. ruim, alguém tá vendo ele e fala: "Rapaz, já que ele faz e não tem nada, eu vou Assim, fazer eu também". particularmente eu nem acredito no que ele No que ele que ele esteja bem aí em exame e tudo. não tem Acontece, como ó, Zil, não, não tem como. acontece, assim, de pessoas mais antigas, né, que Uhum. teve uma vida porque você também tem que olhar o histórico. Sim. Ó, hoje a alimentação hoje como tá. Hoje para você comer saudável, até para você comer saudável tá difícil, porque até um Até em coentro casa tá hoje difícil. tem agrotóxico, até um coentro. Exatamente. Então tá mais difícil. Então aquela alimentação dos nossos avós, né, nossas tias, tios que são bem mais velhos, era diferente. Era hoje para você comer um ovo de galinha, você sente a diferença do ovo de galinha até Total. com o de galinha caipira. Exato. Então, tem a questão toda aí dos hormônios, dos agrotóxicos, dos aditivos, então a alimentação hoje é diferente. Então hoje, nós que somos mais jovens, a tendência é realmente aparecer mais doenças. E acontece, mas é raro, mas acontece. Isso não quer dizer que é para todo mundo, né, que tem essa sorte de estar comendo de tudo, de comer mocotó, de comer Sim. macarrão à noite e estar bem de saúde. É. Fazer Não, exame e colesterol tá normal, tá tudo normal, normal, é. acontece, isso eu já vi. Acontece, sim. Se eu dizer que eu não vi, eu estou mentindo. Acontece, eu Mas sei que sim. acontece sim, mas, tem que ver um histórico, como foi o histórico, como foi a vida, né, teve uma vida bem ativa, Uhum. entende? Isso conta, Conta claro. muito. E às vezes tem também quem teve essa vida ativa, mas que também acabou indo por esse meio de se alimentar dessa forma, né, porque às vezes tem como um mocotó, mas foi tudo natural, não usou nem um molho pronto, Entendi. tem a diferença. Como é feito. Como é feito. Exatamente. Usou produtos naturais, é diferente. Exato. Então tudo isso conta. Aí acontece, mas isso é raro. Aí vem uma influência dessa aí, o outro que está ouvindo, é igual tem as Sim. influências aí que são obesas, né, que a gente sabe que a obesidade é uma doença, e aí tem muitos aí que fala que se sente bem, né, daqui a pouco conseguiu aí não sei quantos mil seguidores, e aí quem está do outro lado não sabe o que é que passa na vida ali, segue também: "Ah, fulana falou que é bom, que está bem, eu também tenho que me mostrar que eu estou bem", lógico, beleza.
né? A pessoa está Uhum. obesa, né? Tem que se sentir bem, mas também tem que cuidar da saúde, Tem que porque a cuidar. obesidade ela é uma doença e ela precisa ser tratada. E não precisa ser tratada de forma como está aí, vulgarmente aí na internet, dizendo que é coisa boa, que tem que se sentir bem, que tá bom e que tem que comer de tudo. Não, tem que ser cuidado, porque a conta vai chegar depois. A conta chega. E essas influências aí depois vai lá com o próprio dinheiro que ganhou, né, fazendo essas influências, vai lá e faz uma bariátrica, vai lá e faz uma redução. Eu E já vi muito aí, sim. mas não estava satisfeita, não estava influenciando outras pessoas a Por serem igual a elas, por que agora não está? então ela não estava satisfeita. Então nem tudo que você está vendo na internet Uhum. tem que acreditar, tem que ter Excelente exemplo. muito cuidado, muito. Excelente exemplo. Excelente exemplo. A mesma coisa é isso aí que você falou, ele está mostrando ali que ele está comendo, mas você sabe se durante o dia ali realmente ele está fazendo isso? Será que ele passa bem durante o Ne dia, Ne né? Tem será que ele tudo está isso. bem? Então não pode estar acreditando em tudo que está vendo na internet. Tem que ter muito cuidado, Tem que muito. ter muito cuidado. Excelente exemplo. Você tocou num assunto aí importante, que são os procedimentos hoje que é moda para tudo quanto é lugar. É verdade. Eu não sou contra nenhum procedimento, quando se faz com um profissional habilitado que sabe o que está Uhum, fazendo, com né, certeza. porque hoje o que tem de fundo de quintal, onde Isso, tá uma placa bem grande dizendo que faz vários procedimentos, e a gente vê os isso. resultados aí na É, no noticiário. com Né, certeza, notícia de gente deformada, de gente com que fez certeza. procedimento, eu denunciei um médico Itabuna, aqui no sul da Bahia, e Uhum, profissional, habilitado, tudo uhum, direitinho, que fez várias cirurgias em uhum, mulheres e que as mulheres ficaram deformadas, né. Então, os procedimentos hoje estão cada vez mais em alta, a gente vê aí a Anvisa proibindo, né, medicamento aham, tal, com procedimento certeza. tal. Como é que É muito como é modismo, que a né. nutrição trabalha nisso? O É paciente bem chega difícil, viu, pra gente profissional da é, né. nutrição. O paciente chega lá já cheio de informação, já Hum, com tudo formado na cabeça, aí a nutrição vem: "Olha, o caminho é por cá, e é. agora?". Não, mas eu sou bem, assim, sincera, né, eu Sim, sou bem direta com meus pacientes, tanto que eu falo assim: "Ó, eu trabalho assim, o emagrecimento é de forma saudável, se você quiser realmente o meu acompanhamento tem que ser dessa forma", né, pergunto, né, com quem é que está acompanhando, quem é o médico, que é muito importante ter essa equipe multidisciplinar, né, sim. junto, pergunto para poder saber. Então eu faço aquela anamnese para poder já estar ali sondando realmente, né, o que é que essa paciente está fazendo, né. Tem paciente que chega para mim já tomando Ozempic, e aí eu vou lá, Tá vou na chegar, moda, né, vou o conversar, Ozempic, o Mounjaro, manjar, o povo Ontem sendo mesmo teve um preso. aí, ó, falando nisso aí, ontem mesmo teve uma que me perguntou: "Ah, você viu fulano, aquele cantor, emagreceu 45 dias ele perdeu, parece que foi 20 quilos, alguma Ou coisa, um seja, ela quer cantor". a mesma coisa, Ela falou ela quer o comigo, resultado. aí eu falei assim: "Pode ter certeza que de forma saudável não foi". "Você acha? Ah, mas você viu a foto?" Eu falei: "Não, não sei nem quem é que você está falando, Mas mas eu tenho certeza absoluta que ele tomou alguma coisa". 40 quilos em Não, ele em 45 dias, se eu não me engano, ele perdeu, parece que foi 20 quilos, 20 quilos, não 2 me quilos por recordo dia, muito, não me praticamente, recordo. Jamais, eu falei assim: "Primeiramente, você não ganha isso da noite para o dia, e para perder você não vai perder da noite para o dia. um passe de mágica, né. Não, tem que ser de forma saudável e gradativa". Aí ela chegou, entrou no Instagram, ela me mostrou, aí ele tinha marcado o médico, aí eu Sim, fui lá no médico, e o que é que tinha lá? denúncia. Não, que ele faz emagrecimento, tal, 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 que é Aham. especialista, e tinha um manjar. É, Aí tinha a claro. canetinha lá, eu falei assim: "Ó aqui, o Ok. que que ele fez", que em 45 dias ele não vai perder de forma saudável, com alimentação. Primeiro você vai trabalhar a mente, que tem que ser trabalhado na mente do Sim. paciente, né, porque também não adianta você não estar com a mente boa e tentar fazer uma dieta, né, que eu não gosto nem chamo de dieta na verdade, É né, muito do eu chamo que muito de plano é muito alimentar. de "eu vi fulano fazendo, o famoso É, fez, deu certo, eu vou fazer é, também". é desse jeitinho, e tem que ter muito cuidado. Um amigo meu, ele começou a usar a Ozempic e ele falou: "Ozzy, o efeito rebote é muito Muito, violento, muito, muito. é Eu tenho pacientes muito violento o que rebote". usou, desistiu, né, achou que estava beleza, viciou, aí teve que desmamar. Ainda Então tem isso, tem né? esse caso, porque assim, não foi feito para isso, Sim. para emagrecimento. Ele Não, é um efeito colateral para quem tem o diabetes, né, mas não, ele não foi produzido para esse fim, para para o emagrecimento. emagrecimento. Mas tá popular aí, e aí neguinho vai no mais fácil. Só que o mais É, fácil a conta chega depois. a conta E chega. volta, a não ser que você consiga ficar o tempo todo ali,
Mantendo um mantendo tratamento a que é muito canetinha. caro, por sinal. Aí quando você não consegue manter, o que acontece? Volta tudo. À Volta. vontade, e volta muito pior, Muito pior, né? aí O vem efeito depressão, vem rebote. outros problemas também. Quando você fala desmamar, É é tirar, ir tirando aos ao pouquinhos. pouco. Aos Isso. poucos. Tem gente que não consegue fazer isso, Não, né? não. Eu Tá tenho aqui paciente assim, tá tô aqui, te pam, falando. pam, 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 acompanhando com a caneta e É. para, pronto. E aí, o efeito Aí o rebote efeito. vem. É E aí desse sai jeitinho. inchando tudo e engorda novamente. Isso é por isso que eu sempre prezo pelo emagrecimento de forma saudável. Vai demorar? Vai, mas é para longo prazo. Não é, de forma gradativa, a longo prazo, Uhum. não é desse jeito de 45 dias, com um mês. É por isso que eu assim, não sou contra, né, profissional que trabalha Sim, dessa forma, de emagrecimento, 15 dias você vai perder tanto. Eu não trabalho dessa forma, porque eu vejo dessa forma. O emagrecimento, ele tem que ser de forma saudável e gradativamente, porque você não ganhou da noite para o dia. Como é que você vai perfeito. perder em 5 dias, 8 dias? Primeiramente, em uma semana você não, né, não é peso, você perde líquido, você desincha, você desinflama, é retenção de líquido, você está inflamado, então não é o peso. Só saiu água por enquanto. Aí a pessoa vai para a balança. Eu não conto muito por balança, já te falei isso, né? Sim, A balança para mim é um parâmetro, a bioimpedância também é um parâmetro, porque para mim é roupa, é medida. as medidas. Tira a foto, toda minha paciente, ó, a roupa que você tiver mais apertada, que você tiver mais apertada, você veste, tira a foto e guarda. E guarda. Porque é aí que você vai ver, porque às vezes eu estou fazendo um trabalho com ela, que ela está ganhando massa muscular. Aí fica lá na balança todo dia. Eu proíbo, nem vá para a balança todo dia. É uma Porque loucura. assim, Eu se não o eu não me trabalho está peso. fazendo para ela ganhar massa muscular e ela está trocando a gordura por massa muscular, O peso não vai baixar. o peso não vai baixar porque Perfeito. a massa muscular ela vai perder, Eu ela não essa tem, paranoia eu tirei faz tempo. Coisa mas tem rara muito assim, né? eu subir na balança. Porque a gordura ela vai ocupar mais espaço, mas se você for olhar a sua fotinha que você tirou lá no início que eu Uhum, pedi e pegar aquela roupa e for vestir, você vai ver que teve diferença. exatamente. Então, assim, são parâmetros que eu uso, né, a bioimpedância, a ultrassom. A ultrassom ainda é melhor porque vê visivelmente a gordura, né, subcutânea, mas a balança em si, a bioimpedância é parâmetro para poder a gente estar ali, ó, acompanhando. Mas o principal é a roupa. É a medida. Isso, as medidas. Ó, tirou roupa, vê a roupa ali, a que tá apertada, aí Vamos vai. falar vamos falar Uhum. das mulheres. A Vamos. menopausa é uma pauta que você abraça forte, né. Sim, até porque Voc eu vivo isso. você já trouxe no início aqui do nosso bate-papo que Isso. você, teve esse diagnóstico precoce. O a mulher com menopausa é o quê? Acima dos 40 que começa a aparecer ou mais? A O menopausa em si, normal. o climatério, né, que Hã, antecede a menopausa, sim, ele vem os sintomas vêm com 15 anos antes, 10 anos antes. Então tem mulher com 40 anos hoje, com 45, que ela já está no climatério, entendi. mas geralmente é acima dos 45, né, que já começa aí porque a menopausa em si, ela só é vista mesmo como menopausa depois que você fica 1 ano sem menstruar. Então a Entendi. mulher chegou, exemplo, esse mês, e da partir desse mês, daqui a 1 ano, ela não menstruou, ela já entrou na menopausa. Né, entrou na Antes menopausa. disso é climatério. Entendi. E aí esse climatério é onde vem os fogachos, os calorões, a irritabilidade, o Se torna uma sono, pessoa muito irritável, a menopausa? isso. E às vezes é super importante quem é casada, né, Sim. conversar com o parceiro, porque o parceiro ele precisa estar entendendo, porque quando não entende, A gente vai falar de um tema nesse instante que eu demorei de aprender, mas já aprendi, que que é a acontece muito, é. TPM. É bem É bem pare parecido. não, você É, a menopausa é bem parecido, eu só que conheço só em entrar em casa, aí já isso, fico aí já quietinho. sabe, isso é importante, José, para É as muito mulheres, importante. porque tem homem que não entende, e é super É, importante. é Se você já está importantíssimo. aprendendo cá na TPM, Sim, quando chegar na menopausa, tá tranquilo. porque eu costumo dizer que a mulher não vai passar pela menopausa se ela morrer. Aí eu Sim. pergunto para minha paciente: "Você quer morrer?" Então "Não." se prepare, Então se prepara. Vamos vai fazer chegar. atividade física, vamos cuidar da alimentação, que é importante, super importante, para poder quando você chegar, com menos sintomas possível, porque são vários sintomas, são mais de 80 sintomas. É mesmo? Mais de 80 sintomas. Uma menopausa, 80 sintomas. Agora nem toda mulher ela vai passar por Sim, esses mesmos sintomas, né. O Fogachos é bem básico que a maioria passa, mas aí vem depressão. Por que que vem a depressão? Porque a mulher ela dorme mal. Ela dorme ruim, então hum, fica com a irritabilidade, nada tá bom, solta ignorância às vezes com a pessoa que quando do vai ver já nada. foi do nada. Então as pessoas que estão ali ao seu redor precisam saber disso. E é importante, o parceiro é importante estar sabendo disso, para Sim, poder já
né? Na hora que tiver não, já sei, já tá daquele jeito. Porque assim, um dia você tá bem, um dia você tá mal, uma hora você tá rindo, outra hora você não tá. E por aí vai. Então, nem todas as mulheres vai passar por esses sintomas, mas são vários. A maioria vai passar. Aí tem corrimento vaginal, a depressão, como eu te falei, irritabilidade, sono ruim, E a alimentação? A nutrição entra aí como para contribuir? ganho ganho de peso também bastante, Acaba engordando. por conta da baixa do estrogênio, e aí é mais na circunferência. Então, assim, quem está na menopausa tem tendência a ter osteoporose, Olha, ainda tem isso. artrite, artrose, tudo com Tudo, os osso. ossos e tudo vem. É, então, isso tudo tem que ser o quê? Preparado antes, né? Então, quando eu tenho aquela paciente que ela é antes dos 30, eu já venho preparando ela. Já converso bastante, tem que ser um pouco de psicóloga É também. isso que eu ia Aí eu falar. converso um pouco, Tem né? isso, né? Você tá nova hoje, mas você precisa fazer uma atividade física Uhum. para ir fortalecendo. Por quê? Porque é por isso que eu defendo a musculação. Defendo É mesmo, isso, é porque isso. para a mulher não ter outra, não Para tem quem tem outro menopausa, exercício. musculação e alimentação. Ah, É o remédio. não tem o segredo, é isso aí, alimentação, musculação. Você pode até fazer qualquer atividade que você gosta, Sim. por prazer, porque é bom você fazer algo que você gosta, Uhum. por prazer, porque ajuda até nesses hormônios, Claro, uma né? Os hormônios dança, um femininos, vôlei, a ajuda natação. a você liberar esses hormônios, né? A serotonina, ajuda melhorar essa adrenalina, mas a musculação, se você não gostar, você tem que aprender a gostar, na força. E quando vê os resultados, você vai ver que você aprende a gostar. Qual é a alimentação que você, enquanto nutricionista, sugere para quem tem menopausa? Ó, para Dá uma menopausa, dica para quem está assistindo a isso, gente. para menopausa, alimentação só de início, alimentação saudável normal, não tem, segredo, mas a partir do momento que você já entrou ali, aí já vem aquela alimentação mais um low carb, uma mediterrânea, né, uma alimentação com menos gordura. A Por quê? Porque mediterrânea é o quê? inflama. É Quando você mais fala? é mais aquela alimentação com a gorduras boas, plantas, né, alimentos mais, os vegetais, os folhosos, mas não que signifique que tem que ficar nisso Que tem que aí, ser isso. que tem que ser isso, né. Mas As a ter, priorizar, ter sempre. isso, dar prioridade. Por quê? Porque essas gorduras ruins, se você não colocar a gordura boa do abacate, do azeite, essas outras gorduras vai inflamar mais ainda. Inflama. E quando a gente está na menopausa, a gente está inflamada, porque os hormônios estão lá embaixo. Qual o alimento que inflama quem está na menopausa? Ai, Você são pode citar vários. assim. Aí vem a cerveja, porque mulher gosta, hoje as mulheres gostam bastante de beber. Tem a Rapaz, cerveja, a danada tem, a, cerveja tá frita, viu? tem os aditivos, né, dos alimentos industrializados. Aí vem os sanduíches, né, os Macs da vida. Os hambúrguer da Os vida, hambúrgueres da vida, pizza, pizza. tudo isso Então, não que você tem que tirar da sua vida, como eu falo sempre, sempre, o não equilíbrio. precisa tirar, ter o equilíbrio. Mas, assim, quando você entra na menopausa, você precisa ter esse equilíbrio. Por quê? Até porque a mulher na menopausa, ela tem tendência a ter a diabetes. A maioria. Meu Deus. Doenças cardiovasculares. Se você for olhar na literatura, em estudos, eu acho que, se eu não me engano, 80% é mais a mulher do que o homem com doenças cardiovasculares. A mulher tem mais. A menopausa contribui. Contribui para a doença cardiovascular. Então, se você for olhar o homem e a mulher tem mais tendência a ter as doenças vasculares, morrer por infarto mais do que o homem, É, após então, a ô menopausa. mulherada, bora treinar, viu? Porque não tem jeito Não, não. treinar a alimentação. Me diz uma coisa, TPM. Hum. TPM é um negócio que acaba com o casamento. É Ó como eu lá, já, falei, ó, é ó, parecido. gritaram lá, treva, Isso, porque é algo que é bem parecido, né? com a Só que menopausa. assim, a TPM é algo que é assim todo mês e depois ali passa, né? Que tem uns períodos. Que Ele se tem for o explicar pico. aqui, tem um Não, tem o pico, pico, tem o pico. isso, e a menopausa É sempre. depois que você entrou, se você não morrer, você vai estar sempre. Não, Quando a não tem mulher tá, cura, né? quando Na a mulher tá verdade, com cólica, TPM, é ideal ela treinar ou ficar quietinha? ideal é ela treinar. É treinar? Mesmo sem vontade, mesmo sem força, é bom, porque libera. Libera. Ajuda muito, Sim. muito, Olha muito, aí, muito. mulherada, a dica. Muito ajuda a liberar esses hormônios, né? Esses hormônios que deixam você nervosa. E quando você faz o exercício, esse exercício ele está ajudando a estimular isso aí, né? A você tá liberando esses hormônios para que você não tenha essa, vamos dizer assim, essa mudança, né, de humor. De humor.
E não só, as dores melhora, porque também libera mais o fluxo. Então, assim, o exercício é ideal, fazer o exercício, tomar algum chazinho calmante, né, como camomila também ajuda bastante, antes de dormir, preparar, né, se você já sabe mais ou menos ali o dia do seu ciclo, você tem que se conhecer, né, a mulher precisa se conhecer, conhecer, ó, tá perto, então deixa eu me preparar aqui para não ficar daquele jeito chata, o marido não tá Uhum. reclamando, para poder, eu chegar, né, nesse momento da TPM com mais calma, né, com mais tranquilidade, procurar fazer algo que goste, é importante. Ler um livro, sempre fazer algo que você goste e sempre antes, né, esse exemplo, daqui a uma semana já vou menstruar, vou me preparar, já vai comendo alguns alimentozinho que ajuda, vai tomando um chazinho, às vezes tem suplemento, não gosta de chá, vai no Porque suplemento, tudo vai tem na uma cápsula, estratégia também, tem, né? tudo tem uma A estratégia que gente que você não quer pode seguir as e tu coisas não quer também. seguir, aí É quando tudo chega quer descontar em aleatoriamente. todo mundo, mas existe, uma estratégia para que você passe por essa TPM de uma forma tranquila, sem estar, assim, agredindo O ninguém, tempo todo irritada, irritada, chateada, não pode é, falar nada. o tempo todo aí já é É. a É. TPM, Não, ou a menopausa, mas a TPM pelo menos é por mês, então não, dá para poder a mulher saber, tô eu acho que é perto, um então ou deixa eu me 2 dias preparar aqui. bem Não, às vezes é um complicados. pouquinho antes também, né, Não, não, eu falo 3, 4 assim, eu tô semanas. falando 1 ou 2 dias, assim, 3 bem complicadinhos, assim, E é bom, é né. importante quando o parceiro ele entende, Tem que ele entender. sabe. É. Lá em Mas casa eu mas chego, é bato o olho, importante a mulher também se cuidar, já né. passo direto, falo: "Opa, como é que vai? Tudo bom?" Mas é importante também, porque também, assim, as pessoas que estão do lado também não precisa também estar passando por isso o tempo todo. Exatamente, exatamente. Então, a mulher em si, ela tem que procurar também cuidar, Tem que né, cuidar. preparar antes, né. Olha as dicas aí, mulherada. Bom, a gente tá chegando aqui já ao finalzinho do nosso bate-papo, mas tem um assunto aqui Hum. que me chamou a atenção. Como é que a síndrome do ovários policísticos? É outro problema que a mulher tudo é na mulher, né, Zé, já percebeu? Não é, É rapaz. mioma, é mioma, é menopausa, é TPM. É que é SOP que chama? Top, é síndrome dos Isso. ovários Isso, o policísticos. que é isso? O que é que prejudica na mulher? E que a nutrição ajuda? A mulher sente muitas dores, né, Hum, nesse período. Além de ter a TPM, ainda tem essas dores, né, uhum, menstrua com um fluxo muito grande, tem a parte dos hormônios que os hormônios masculinos aumenta mais, aí tem a questão de muito pelos, dores na hora de ter relações sexuais. entendi. Então são vários problemas que a síndrome do ovário policístico causa na mulher. Inclusive leva essa mulher, né, por conta se não fazer um bom tratamento, a ter uma depressão. Nossa. Na E nutrição se ajuda como? com a alimentação. É por isso É? que eu falo que a alimentação, ela também É regra de vida. quando eu falo que eu me apaixonei pela nutrição, porque eu sabia que a nutrição ela muda vidas, É né. divisor de águas. Tem que ter E aí, alimentação. existe a dieta anti-inflamatória, né, que vai aí desinflamar, aí vem os suplementos, vem aqueles alimentos que tem o magnésio, né, que vai ajudar também, tanto na questão da menopausa também, quanto da SOP. Fazer aquela como eu te falei, a dieta mediterrânea é uma dieta super importante para quem tem a SOP, porque ela é anti-inflamatória. E aí, para quem tem um mioma e a síndrome do ovário policístico, já é uma estratégia, já é uma alimentação totalmente diferente, O aí já é mioma é um danado, né? O também. mioma, ele, eu me recordo de uma cliente, isso há muitos anos, e eu Uhum. cometi um gafe. Hum, Ela foi atender a gente, eu não a conhecia, foi o hum. primeiro contato. Ele falou: "Olha, vai ter um bebê, hein". E não era bebê. Eita, É. Eu falei: "E aí, o bebê vai ser quando?". Ela: "Não, isso aqui é um mioma". Eu: isso "O mesmo, que é incha mioma?". muito. Eu era jovem demais Uhum. quando isso aconteceu em Ilhéus, no São Miguel. Mas assim, Mas a acontece barriga mesmo. dela, eu me lembro que Mas parece mesmo. se fosse gravidez, ela estaria ali com 7 a 8 meses de grávida, É. né, cresce Tem e são vários absurdamente. tipos, né, E tem gente que há às tanto vezes é do tempo, tamanho de uma isso laranja. tem 30 Tem, anos, né. isso. Hoje, Tem mioma existem procedimentos que tem procedimento, tem mais cirurgias, né, avançados, mais claro. avançados, para poder essa mulher ela ter uma qualidade de vida melhor, porque quem tem o mioma, a qualidade de vida da mulher é péssima, É. péssima. Mioma, Eu conheço uma pessoa que SOP. tem e que menstrua 10 dias. É, É, é dessa forma, porque é a SOP bem complicado. a SOP também é assim, e o mioma, então a mulher perde realmente a qualidade de vida, né, perde o desejo E aí de fica a grande interrogação da própria mulher, né.
resolver ou não? Porque a cirurgia, quando tá no ovário, tem que tirar, É isso mesmo. né. E aí, como é que vai ser? É uma pessoa que quer Eu ter costumo, filhos, por assim, eu exemplo. sempre dar opinião, assim, se você não precisa ter se você não quer ter filhos, né, ou já tem, não precisa, Aham, para que ficar sofrendo, entendi. né. Porque vai sofrer Isso, quando conversa com o for seu médico, veja a vai sofrer quando possibilidade. engravidar, É. vai Se você sofrer não quando tem, parir. né, dá para poder você aguentar um pouquinho para poder você realizar esse sonho, Uhum. e existe tratamento, né, que consegue tem mulheres que conseguem, né, com mioma, aí engravidar, O mioma mesmo com inicial mioma, também, eu isso, acredito, né, mesmo com Adélia? mioma, tem mulheres que conseguem, né, mas tem mulheres que já fica mais, já tem mais um pouco de dificuldade, mas eu conheço mulheres que a gestação foi toda com mioma, a criança no meio do mioma, Olha só, e conseguiu. e conseguiu, que bom. Isso. E aí, tem essa dinâmica, né, de você chegar, conversar com o médico, ver qual é o melhor, né, eu sempre converso: "Ó, veja qual é o melhor, você procura ter vai ter filho? Não vai Uhum. ter mais não? Então para que ficar sofrendo? Para quê? A gente não merece estar sofrendo Sim. esse tempo todo, não ter qualidade de vida", porque não tem, não tem qualidade de vida. Ou então esperar a você chegar na menopausa, que aí vai melhorar. Porque Nossa, piora em uma coisa, 20 aí anos sofrendo, quem tem mioma aí já melhora, 20, porque 30 ele murcha, anos né, sofrendo. ele se alimenta do sangue, então Sim, ele vai murchar, então você não vai ter mais aqueles problemas, mas vai ter os problemas da menopausa. Então eu ou falo, se seja, você tem como tirar, se o seu médico você conversar com o seu médico, ele falar: "Ah, é a melhor opção", vá, se apegue com Deus e vai, é melhor tirar. entendi. Eu prefiro que tire. Não Eu é não gosto de ver mulher sofrendo. Eu não, trabalho com isso justamente para ver a mulher com a autoestima lá em cima. é bem isso, é bem Então isso. eu ajudo mesmo a melhorar a qualidade de vida dela, eu quero que ela fique bem. E aí não tem alimentação certa, a alimentação certa vai ajudar, Ajuda, vai ajuda, contribuir, mas o problema vai estar lá, ajuda. Eu tenho né. paciente mesmo que pense que é uma beberrona. Quando ela diminui a bebida, refrigerante, essas comi Sim, melhora muito, mas não significa que está 100%, mas entendi. melhora muito a qualidade de vida e treina também, tem dias que vai, sabe, daquele jeito, Sim, mas vai. Por quê? Porque ajuda. O treino também ajuda. atividade física, gente, pelo Ajuda, amor de ajuda Deus, muito, sempre. muito. Na questão do mioma também, da SOP também, ajuda. E é isso, o segredo é esse. O segredo é se Não tem alimentar eu e fico até atividade feliz, sabe, física. Osel, porque hoje, assim, muitas academias abrindo na Uhum. cidade, e as pessoas estão mais, assim, querendo cuidar, na verdade, Eu né. também percebo isso. Você vê Eu a ve nossa fico Beira-Rio aí feliz, lotada. eu fico feliz que as pessoas estão mais Sim, dispostas a estão. cuidar, assim, elas estão cuidando mais, assim, da saúde, e A eu fico vida feliz. saudável, ela entrou na moda, vamos dizer É assim. uma moda boa É então, uma se moda entrou boa. é uma moda É, maravilhosa. a vida saudável entrou na moda. Você chega na Isso, eu Avenida gostei. Beira-Rio hoje e vê agora eu percebo também que as pessoas mais maduras estão procurando a vida saudável. É importante, Pode isso é muito pode bom. passar na Beira-Rio que você vai ver que são pessoas acima de 50 anos. É. Tem jovens? Tem, mas as pessoas com mais de 40 estão na maioria, Agora né. esses aí também tem a gente entra porque vai na força, o médico É, falou que tem que ir. tem que É, porque às vezes toma eu converso o médico toma um susto, né. O médico: porque "Você vai para onde com isso a essas gente taxas? Então venha logo aí aqui". não tem jeito, É. vai pela força. Porque quando a gente fala assim, a gente vive isso, eu acho, na família, né, quando fala que nada, besteira, porque você trabalha com isso. Fala assim: então não vai", mas depois vai ter que ir na base da força, porque quando chega lá na frente, que é quando chegar, a médico fala: "Não, tem que fazer, não Agora, tem jeito", aí vai ter que ir na base da força, me né. diz uma coisa, Daila, o que é que não pode faltar na alimentação da mulher no dia a dia? Rapaz, Uma regra. não tem regra não, Zeu. A comida, ela tem que ter aquela alimentação diversificada. Né. Uhum. Se você tem um objetivo, é diferente, mas se você já tem uma qualidade de vida, já não é sedentária, já tem uma vida ativa, é comer bem e comer saudável. O feijão, o arroz, o simples funciona, O simples funciona. desde que ele esteja colorida a alimentação, Uhum. desde que você diversifique, não fique só em um alimento, eu sempre prezo muito isso, porque você só está buscando aquele nutriente daquele alimento, aquela vitamina daquele alimento. Então quando você diversificar isso aí, você um dia comer feijão, outro dia você come um grão de bico, hoje você come a maçã, amanhã você chupa uma manga, outro tá diversificando, não tem o que separar, a não ser quando tem, tipo assim, uma patologia dessa.
Aí a gente já vai entrar, né, com algumas estratégias diferentes Não tem jeito. para que essa qualidade de vida dessa mulher, ela melhore. Mas nada que seja, assim, específico, "Ah, tem que comer isso", não. Existe, né, uma estratégia, alguns suplementos que melhoram, que eu posso estar, prescrevendo, que é um fitoterápico, que vai estar ajudando uma TPM, num sono de uma mulher da menopausa, que às vezes não consegue de forma nenhuma através da alimentação. Mesmo fazendo aquela alimentação, colocando um chazinho, não vai, aí a gente entra com um fitoterápico. Essas estratégias, mas em termos em si de alimentação, é você comer bem e comer saudável, e o básico funciona. E bem não quer dizer comer 2 quilos na manhã, 3 quilos É, não, meio-dia, comer diversificar, bem, comer bem. A sem nu restrição, né, se Sem a você paranoia de que não é isso, pode, né. e como eu sempre, repito, né, se tiver alguma patologia, se tiver algum problema de saúde, sim, procurar um profissional, Uhum, uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar aquilo ali, para depois você voltar à sua vida normal. Mas ali naquele momento você vai ter uma estratégiazinha para que melhore e que você tenha essa qualidade de vida. Exemplo da menopausa, da SOP mesmo, tem pacientes aí que melhoram com a alimentação, juntamente, né, com, lógico, um uhum. outro profissional ginecologista, então faz aquele pilar, né, junto, aquele trabalho junto e melhora, fica bem, entende? Entendo. Então, dá para poder seguir o barco, Pra como gente diz finali você, né, dá pra seguir segue o fluxo. Me diz seguir uma o coisa, barco. pra gente finalizar aqui, você é a favor do low carb ou do intermitente? Ou de ambos? Eu A trabalho di com o trabalho com eu jejum trabalho com os 2, trabalho com jejum, é, trabalho com low o carb, low carb funciona bem também. trabalho com a dieta hiperproteica, normoproteica e, enfim, isso vai depender muito da individualidade do paciente. Claro, Sempre eu falo dessa individualidade, sim. porque um plano alimentar ele tem que ser individualizado. Porque às vezes o seu problema não é igual ao dele. Uhum. Você quer um ganho de massa muscular, mas você tem um tipo de patologia, aquele ali já não tem. Como é que eu vou fazer o mesmo plano? Não tem como. Entende? Mas existe aquele paciente que ele precisa de um jejum. Aquele ali, esse paciente aqui, ele é para jejum. Já aquele ali já não é. Aquele paciente ele precisa do low carb. Então eu trabalho com low carb, com intermitente, mas não tem específico qual é o melhor. Eu tô perguntando isso porque com a moda da internet, É a mesmo. pessoa vê: "Olha, perdi 10 quilos fazendo low carb", no outro dia o cara tá fazendo. Hum. "Perdi 20 quilos fazendo intermitente", no outro dia a pessoa tá fazendo. E aí, de repente, ela E outra coisa, então, a low carb ainda é um plano alimentar, mas o jejum ele é uma estratégia, não é algo para você viver para a vida. fazendo a vida toda. Não. Tem especialistas que chegam na internet e que tem um mesmo que é médico, Uhum. pelo menos se identifica assim, eu Aham. não sei, não é daqui do estado nem da cidade, se identifica como médico e ele diz que a vida dele inteira fez jejum intermitente. Mas ele deve fazer, mas não é fazer todos os dias. Eu Ele faço. intercala, Isso, eu ele faço. intercala. 2 vezes na semana eu faço meu jejum. Eu faço involuntariamente. Não, eu faço, eu Eu estou tiro 2 fazendo dias. agora porque a nutricionista bota lá na Então, regra, eu faço, eu tiro 2 dias e para mim, eu tiro os 2 dias nos dias que eu treino, treino superior, porque é um treino mais tranquilo, uhum, e aí eu faço, eu já inicio à noite, e aí vou aí até dez para horas, ali até onde eu 19 vou. horas, Isso, até onde eu dar, eu vou. Às você vezes cons eu consigo até meio-dia, seja de 19 até meio-dia do às vezes outro eu dia, consigo, tranquilo, só com tranquilo. aguinha, um chá, um café, É, às vezes eu consigo, se eu estiver na correria então, aí eu aí consigo. pronto, vai embora. Mas isso eu não faço todos Não os tem dias. aquela paranoia de falar: "Nossa, é Não, meio-dia, tem e que aí eu almoçar". também já sei, né, o que eu vou Uhum. colocar ali naquele alimento, quando eu for quebrar esse O jejum, desjejum. Aí é que entende? tá a importância A também. importância do que você vai comer depois, é super importante. Mas, de regra, o jejum intermitente não é uma dieta, ele é uma estratégia que não é preciso estar levando para a vida toda. Agora, não tem problema nenhum se você tirar um dia na semana para você fazer 2 dias. Agora, quando é para poder exemplo, né, eu pegar um paciente que ele está precisando, e eu vejo que ele está com a gordura visceral, e ele precisa fazer esse jejum para poder a gente, vamos acelerar, Derreter não, essa não gordura. acelerar esse metabolismo, porque o jejum ele ajuda também a acelerar o Uhum. metabolismo, né. Aí sim eu entro com uma estratégia com mais tempo, mas ali aquele acompanhamento. Perguntando como é que tá, como é que não tá, porque também se não estiver bem a gente volta e já tenta de outra forma, já tenta outra estratégia. Mas enquanto tá dando certo ali, e até chegar aquele objetivo que a gente, exemplo, botei no mês, pronto, acabou. Fez, aí agora a gente vai para outra estratégia. Vamos Entendi. para low carb?
a gente faz uma low carb, 2 dias de jejum, aí depois a gente faz uma dieta hiperproteica, normoproteica, e aí vai fazendo essas estratégias. Mas nada para seguir com o jejum aí para a De vida forma toda, não, desacelerada. não, 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 porque o jejum ele não é uma dieta, algo para você estar seguindo, até uma dieta em si, né? Que eu não gosto de estar falando de dieta, falo plano alimentar. Tem um momento que você tem que parar. É, que você já aprendeu, você já está com sua mente ali, né? Sim, trabalhada. Trabalhada, Eu e tô no você automático sabe, já, vou Daila. não precisa você Eu tô no viver em função. automático. Tanto que eu sempre deixo o final de semana Uhum. livre. Justamente para não trabalhar também a mente do paciente, porque de ficar ali o tempo todo, tem que fazer dieta. Não, Isso é ruim. e não tem nada pior do que você se alimentar com a mente Viver, pesada. Você não. não vive, né. Assim, nós nutricionistas, a gente está ali para poder dar aquele empurrão, né, E início, facilitar, começar, facilitar, facilitar. mas nada que você precise também viver o tempo todo de dieta, não precisa. E o que eu mais gosto da Daila é que a dieta dela não é dieta de rico, a dieta cara que você não tem condição de comprar as coisas, você Uhum. encontra em todo lugar. É o Daila, simples que é o funciona, né. simples que funciona. Mas, assim, se tem aqueles pacientes, né, eu vejo Hã. que: "Ah, eu quero", quer, tem condição? Pode, a gente bota. Daila, eu quero agradecer demais a sua vinda aqui, foi top demais. Você Obrigada. gostou, Japão? Aprendeu, não foi, seu Japão? Tem uma, faça logo aí, vá. Faça, pode Faça fazer. agora, no ar. Vá, faça, Japão. Endometriose, né? Ah. Eu tenho uma anterior. Sim. Ah, é Tem verdade. também uma alimentação que ajuda. Sim, sim, também é uma dieta anti-inflamatória. A gente entra aí com uma dieta anti-inflamatória, com alguns suplementos. Tem aí vários suplementos aí que a gente pode estar entrando para poder melhorar essa questão das dores. É isso aí, a Sempre alimentação. tem, Tem sempre sim, tem, tem, sempre tem, tem tem. várias estratégias aí. Tem vários caminhos. Trabalho sim com a endometriose também, esquecemos de comentar. A endometriose, a SOP, tudo que envolve a saúde da mulher, né? Uhum. E realmente depois dos 30 aí começa a aparecer, apesar de que a endometriose, adolescente também tem, né? Ah, Tem hoje mais jovem. acabou esse negócio de que só o velho adoece, É, né. O que tem de criança que já mas nasce, mas são infelizmente doenças é, que realmente afeta bastante as mulheres. Tem a candidíase, sim. que a mulher também na menopausa, ela tem essa facilidade de ter a candidíase. São Então, a candidíase de repetição é horrível, a mulher o tempo todo, sabe, fica, 3, 4 meses, daqui a pouco volta, sente dores também na relação, então tudo isso é trabalhado com a é nutrição. tanto problema, que não é Aqui a gente ia brincadeira. precisar, assim, de de umas 2 horas, porque se for falar, Não. porque, assim, cada tema desse, o bom é separar um dia, tipo, Aham. candidíase mesmo é um outro Sim, tema. é outro Aí é assunto. uma endometriose, para falar só da É por endometriose, isso que aqui a aí gente aproveitou e fez um coquetel, isso, né, porque, para assim, trazer as dicas. são doenças, né, patologias que envolvem muito a saúde da mulher. Eu quero agradecer sua vinda aqui, Obrigada. foi rico demais, e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente adorou. Foi Oh, muito educativo, espero muito produtivo, ter ajudado. né. Muito Aham. obrigado. Deixa seu recado aí, sua dica como nutricionista para quem está assistindo a gente. Minha dica como nutricionista é o que eu falo sempre, que o simples funciona e que qualquer pessoa, né, não só a mulher, mas principalmente a mulher, que ela coloque na cabeça dela, seja ela jovem ou acima dos 30, não deixar, né, de fazer a atividade física, fazer o que gosta e não deixar de fazer a musculação, porque eu defendo. É clichê, mas Pensa funciona. pensa uma pessoa que defende a musculação para a mulher, porque eu sei do potencial que é a musculação para a saúde das pessoas e principalmente para a saúde da mulher, né, como eu falei anteriormente, a mulher depois dos 30, depois dos 35, dos 40, se não quiser alguém atravessando aí a rua com ela, segurando uma sacolinha, é o Perfeito. que vai ajudar? A musculação, porque ela trabalha o músculo individualizado e você tem esse fortalecimento. Não tem aquela queda fácil. Você pode olhar que mulheres aí de 50, de 60 senhoras que não fazem, que hoje, graças a Deus, assim, na academia você vê bastante senhoras Sim. dando de 10-0 aí nas novas, Aham. que não precisa de ninguém de estar atravessando, mas existe aquelas que qualquer quedinha já tá ali, tomou uma quedinha, Vai daqui a parar no pouco vai hospital, parar, não, tem umas que já acaba ficando até acamada. acamada por conta de uma queda be besta, de uma queda besta até dentro de casa. Eu falo isso, por exemplo, uma tia minha caiu na beirada da cama, 60 e poucos anos ela tem.
E aí, sabe o que ela virou para mim? Ela falou assim: "Bem, você falou que eu tinha que fazer a musculação", É, que eu vinha falando o tempo todo, que isso a gente convive dentro de casa, na família, porque claro, o santo de casa não faz milagre, né, não só nessas faz. casas. Aí ela É, foi lembrar do que eu falei para ela, eu falei: "Eu avisava, sempre fazer a musculação". Aí hoje ela faz, porque ela só fazia caminhada. mudou. Mudou. Maravilha, Então esse é o recado que eu deixo: mulher, faça musculação. Não deixe maravilha. de fazer o que você gosta, mas tira o seu tempinho da musculação para ter esse fortalecimento. E a alimentação, preparar antes, né, antes de chegar na menopausa, não deixar chegar com todos esses sintomas o menos possível. E isso só vai acontecer se você se preparar antes, se você cuidar antes, né, fazer essa atividade física, alimentação, melhorar, não restringir, mas também ter essa qualidade, né, e não ter uma vida sedentária. A regra é simples, não restringir, mas não exagerar, né. Dália Eliazar, nossa convidada de hoje, agradecendo a participação dela aqui, uma nutricionista top, top de linha. A gente vai deixar o link aqui do Instagram dela, faz uma visita, o Instagram dela é todo informativo, tem várias dicas bacanas. E claro, quer falar com a Daila? Entre em contato aqui pelo nosso chat, fala aí o que você achou, críticas, elogios, manda para cá, para a Manda gente ter bem, um, bem. pra gente ter um retorno bacana da produção que a gente fez aqui. Abraço e olha a regrinha. Curte, compartilha, manda pra turma. Tchau, gente.